todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema será sobre os desafios de ser enfermeiro brasileiro na Itália. Então, ela vai ficar salva. Então, quem por acaso entrar no meio da live ou no final da live, pode depois voltar e assistir aqui a live completa, porque às vezes está no trabalho, está no plantão, não consegue assistir, né? Então, eu vou convidar uma enfermeira, que ela é brasileira, e ela está trabalhando na Itália. Então, ela vai contar aqui um pouquinho para a gente de como está sendo a experiência dela. Então, muitas pessoas têm a vontade, né, de trabalhar fora do país, mas não sabe por onde começar, né? Então, eu acho muito importante a gente trazer aqui essa live e vivências de pessoas que estão passando por isso, que estão tendo essa experiência, né, como que é a questão de documentação, a questão do processo, a questão do idioma. Então, eu também já trabalhei na Itália, né, 2 vezes, uma vez em casa de repouso e outra vez em hospital. Então, vai ser uma troca muito boa aqui de conteúdo, de informações. Eu espero que vocês gostem, fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirarem dúvidas, que esse é o momento, né? É o momento mesmo de tirar as dúvidas. E lembrando também que eu, no final, vou deixar o contato dela, né? Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer alguma pergunta diretamente para ela. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma live. Espero que seja bem produtiva para todo mundo. E eu vou chamar ela aqui, daqui a pouquinho ela já está entrando. Lembrando que tem um pouquinho uma diferença, né? Ela já está conseguindo entrar. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa noite, boa tarde. Muito obrigada, viu, por ter aceitado participar da Eu que nossa agradeço. live. E é uma honra ter você aqui, né? Vai ser muito bom essa live para a gente esclarecer várias dúvidas. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Fique à vontade. Tá. Eu sou a Lauziane, né? Tenho 39 anos e faz 2 anos que eu tô aqui na Itália. Eu sou de São Paulo, uma cidade grande, e vim aqui para a Itália. Quando eu vim para cá, eu vim pra uma cidade pequena que tinha menos de 1.000 habitantes, mas hoje eu estou em Mantova, que é uma cidade um pouquinho maior. E a Já gente, trabalhei em casa de... Pode falar. a gente que é de São Paulo, eu também sou de São Paulo, né? E a gente que é de Ah, São Paulo, cidade grande, quando vai para uma cidade menor, às vezes acaba estranhando um pouco, porque tem algumas diferenças também, né? bastante, né? Muita diferença. A movimentação, aí chega para cá, esse silêncio, essa paz, é muita diferença. Uma diferença boa, né? Eu pelo menos senti essa parte, é uma diferença boa. Pode continuar Ah, falando. sinto até hoje. Não, vou um pouquinho da minha experiência aqui na Itália. Quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar numa casa de repouso, depois passei para o parte da IVA, que é o mais importante aqui na Itália, acho que todo mundo gosta, né? E depois fui para o hospital também, e hoje estou em casa de repouso de novo. Que legal, então você soube a vivência dos dois, né? Tanto casa de repouso quanto hospital. E no Brasil, como é que foi a sua experiência aqui no Brasil? Com o que que você trabalhou? Lá no Brasil, eu trabalhei 2 anos em psiquiatria. Depois fui para o hospital trabalhando em pronto-socorro. E aí lá eu trabalhei 7 anos em pronto-socorro. Era uma rotina bem pesada, eu gostava, assim, era um horário que eu amava, que era de manhã. Trabalhava 5 por 1, né? Escala 5 por 1. E trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia, era um horário ótimo. Realmente. E aí, falando sobre a questão de horário, né? Horário é uma coisa bem diferente a escala de trabalho do Brasil para a Itália, né? Então, eu senti bastante essa questão de diferença também. Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está assistindo qual que é essa maior diferença de carga horária, de escala mesmo, de turnos, do Brasil e da Itália. Então é bem diferente, porque aqui você não tem uma escala fixa, né? Um dia você tá de manhã, outro dia você tá à tarde, depois você tá à noite. Então, até comigo, assim, às vezes ainda mexe comigo, falando, hoje eu trabalho de manhã ou à tarde, porque a minha escala é assim, eu trabalho 2 dias de manhã, um dia à tarde e um dia à noite. Aí fico 2 dias em casa, que é um dia é o desmonto, né? Que eles falam que é o repouso, e no outro dia é minha manhã, uma tarde e uma noite. Então, você está 2 anos aí, mesmo assim, ainda tem a questão da dificuldade do organismo se acostumar, né?
Porque aqui a gente ou tem um 12 por 36 ou 6 por 1, você tem uma escala fixa, né? Se você está de dia, você está só de dia, se você está à noite, você está só à noite, e aí não, então vai ter dia que você vai trabalhar de manhã, outro dia você vai estar à tarde, outro dia à noite. Como é que fica o organismo, o corpo com essa mudança de horário? Eu ainda não me acostumei, assim, porque quando eu tô à noite, quando eu falo, nossa, hoje eu vou dormir em casa à noite, aí eu já não durmo, porque eu sei que no outro dia eu trabalho, aí eu fico assim, ainda não me acostumei, não, mesmo 2 anos aqui, não me acostumei. O bom é que nem o dia que eu trabalho de manhã, eu saio 2 horas da tarde, aí eu tenho a tarde toda livre, à noite, amanhã do outro dia livre, e vou trabalhar só à tarde, 2 horas da tarde, então dá pra fazer bastante coisa, né? Isso é bom, Uhum. mas esse horário de manhã, tarde, noite, não gosto, não. É bom que são 36 horas semanais, isso eu acho que é melhor, mas essa confusão não é legal, não. É verdade. Mas aí você falou do partir da IVA, né? Você, como partir da IVA, você consegue determinar os seus horários? Como é que funciona essa questão do partir da IVA para o contrato? Que é diferente, né? Isso. Por contrato, você é dependente, né? Você é um contratado da empresa, como se fosse no CLT, né? Agora, quando você é parte da IVA, você seria um CNPJ. Você fala a sua disponibilidade que você tem e você trabalha, você ganha por hora, né? Então, vamos supor, você está em casa hoje, que nem eu acabei de falar, a gente sai de manhã, né? Trabalha de manhã e você tem a tarde e a noite e amanhã do outro dia livre. Aí você fala, olha, eu tenho essa disponibilidade, vocês têm interesse? E aí você pode estar trabalhando, negociando para você trabalhar nas suas horas livres. É como se fosse um PJ aqui, né? Então você que determina os horários que você tem disponibilidade e você acaba ganhando mais, né? Também do que um contratado. É porque você que paga seus impostos, né? Então você ganha mais, mas você tem que pagar seus impostos. Ah, isso é importante falar, porque muitas vezes a pessoa acha que o Partido da IVA tem só a questão dos benefícios, mas tem o outro lado também, né? Que tem as taxas que tem que pagar. Tem que fazer a emissão de nota fiscal, contador, como é que funciona essa parte? Você tem que contratar um contador que vai abrir a sua parte da IVA, né? E aí, depois disso, todo mês você tem que emitir nota. E aí o contador vai te orientando nas taxas que você tem que pagar. Todo mês você tem que pagar. Ah, então é isso, né, gente? Eu recebi muitas perguntas referente a isso, sobre a dúvida, né? Eu como trabalhei só por contrato, eu não sei explicar essa questão de partir da IVA. Tenho amigos que trabalham por partir da IVA, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que precisam, né, que acham que é melhor ter o vínculo, a questão de garantia de trabalho. Porque, por exemplo, partir da IVA, se você não trabalhar, você não ganha, se você ficar doente, por exemplo. Então, tem essas questões também que é importante salientar aqui, né? Isso, a parte da IVA você vai ganhar por aquele dia trabalhado. As horas que você trabalhou ali, você ganha. Se ficar doente, se precisar de qualquer coisa, você não ganha, porque você não está trabalhando. Você seria, assim, o seu chefe, o seu patrão, né? Então, se você não trabalha, você não ganha. Agora, como dependente, não. Se você ficar doente, aí você... É como se fosse o atestado do Brasil, né? Eles pagam esses dias que você está em casa. Uhum. E para Então, aposentadoria também conta, né? Se você é dependente. Agora, por parte da IVA, você tem que pagar o seu imposto para você poder aposentar lá na frente. uhum. E por partir daí você consegue ter vários vínculos empregatícios também, né? Sim, você não precisa ficar preso a um só. Você pode trabalhar, nem toda segunda-feira eu estou em casa, então eu posso dar essa segunda-feira para um lugar. Na terça-feira eu estou disponível, posso dar para outra pessoa, assim, essa é a minha disponibilidade. Uhum. E uma outra pergunta que eu ouço bastante também é, lá na Itália, o enfermeiro, além do hospital e casa de repouso, tem outra área que ele pode atuar? Ah, eu não saberia te dizer, porque foi as áreas que eu trabalhei, né? Hospital e casa de repouso, não vi. Ah, tem home care, sim, né? Até no meu serviço tem para trabalhar em home care, você faz visitas na casa do paciente, mas é bem pouco, assim, são pouquíssimas vagas que tem. Uhum. É o que predomina mesmo é a área hospitalar e casa de E não é igual casa aqui, de por exemplo, no repouso. Brasil, né? Que Isso. Brasil tem uma N lugares que você consegue trabalhar como enfermeira. Na Itália é mais limitada essa questão. E a questão também da função, né? Qual que é a maior diferença que você viu? A sua função como enfermeira no Brasil e trabalhando como enfermeira na Itália, que é bem diferente, né? Então, para mim foi quase tudo, né? Porque eu era enfermeira do pronto-socorro, você tem autonomia para fazer bastante coisa, você tem muito protocolos que te respaldam. Aqui eu não posso fazer quase nada.
é tudo medicação oral. Eu não posso passar uma sonda de demora aqui no Brasil, isso a gente fazia assim, de olho fechado. Aqui eu não posso, eu tenho que chamar um médico para passar uma sonda, que eu acho assim, pelo menos onde eu trabalho, né? Eu Uhum. fico, lá no Brasil a gente pode fazer mais coisa, então eu sinto muita falta disso, né? Ah, então no Brasil o enfermeiro ele tem mais autonomia. Isso é interessante falar porque varia muito de instituição para instituição, né? Eu mesmo, Uhum. eu trabalhei em casa de repouso, em hospital na Itália, não cheguei a passar sonda de demora, mas passei sonda nasoenteral, né? Então, mas tem coisas. Não, a gente manda para o hospital para passar uma sonda nasa interal. Eu falo, no Brasil a gente ia lá É, passar. Aí eu também já trabalhei em home care no Brasil e a gente passava na casa do paciente, fazia ausculta, fazia todos os testes e tudo. Aqui a gente tem que mandar para o pronto-socorro para passar uma sonda. Eu acho, que é um sei lá, a gente procedimento pensar. considerável simples, né? É algo que eu achei bem diferente, por exemplo, a gasometria. Eu também, aqui no Brasil, trabalhava em pronto-socorro, UTI, e quem fazia a gasometria arterial era o enfermeiro, né? E já na Itália, não, o médico que faz. Então, tem muitos procedimentos que realmente a gente fica meio que amarrado ao médico, né? Aqui onde na casa de repouso que eu trabalho, nem o médico faz a gasometria. Eu preciso mandar o paciente para o pronto-socorro para coletar uma gasometria. É, tipo, É, porque no caso da vai casa da de repouso, instituição, né? Mas aqui é, a gente não deixa a gente coletar. sim, então é muito diferente. E uma questão que eu senti muito é a coleta de exames laboratoriais que a gente tem que fazer. Já que no Brasil quem faz é o técnico de enfermagem ou o laboratório, né? Então essa para mim foi a parte que eu tive mais dificuldade, porque eu nunca fui boa, nunca fui boa em punção venosa, meu negócio era artéria, né? Pegar artéria. Então essa parte eu sofri bastante, eu vi que tinha muitos enfermeiros que sofriam com essa questão, né? Então, é algo que você vai pegando a mão, vai pegando a rotina, porque é algo que todo dia você tem que fazer, né? Então, são procedimentos que têm muita diferença, porque na Itália você trabalha muito a parte assistencial. Então, muito do que o técnico faz aqui no Brasil, você faz lá na Itália, porque tem só os operadores sanitários, os OS, que são como se fossem cuidadores, né? Responsável pela troca, alimentação. E só que algo que eu senti diferença é que não tem tanto papel, não tem tanta parte burocrática administrativa, né? Aí na Itália como no Brasil. Sim, é isso mesmo. O operador é sociossanitário, porque no Brasil a gente tem um técnico de enfermagem que é assim, o nosso braço direito, né? Tudo Uhum. que a gente precisa é só contar com ele, chamar que vai ajudar. Agora que o operador, pelo menos onde eu trabalho, assim, eles são bem restritos, eles não ajudam, assim, eles ajudam no dia a dia, o que a gente precisar, eles ajudam, mas eles não têm a autonomia que o técnico do Brasil tem. Eles me chamam, assim, para tirar um acesso, para colocar uma tampinha no acesso, eles não têm a autonomia que o técnico no Brasil faz, né? Então, assim, a gente acaba trabalhando mais por umas coisas que eles poderiam fazer também, assim, que ajudaria bastante o enfermeiro aqui, que tem bastante função aqui, né? Sim, sobrecarregar muito o enfermeiro e tem a questão de falta de profissional, não é igual aqui no Brasil, que tem muito enfermeiro, às vezes você tem até dificuldade de conseguir emprego aqui no Brasil. E já na Uhum. Itália não, né? É tanto que tem muitos enfermeiros de toda a parte do mundo, né? Eu já trabalhei com enfermeiro da Índia, da Polônia, da Albânia, de muitos lugares. Então, por que que acontece isso, essa carência tão grande de enfermeiro na Itália? Olha, eu vejo assim que eu já pesquisei sobre isso, porque quando eu vim para cá, eu falei assim, não, mas não é possível um lugar que está precisando tanto de enfermeiro assim. E sempre está vindo, você sempre conhece um que está vindo. E aí eu vi colegas minhas que aprendem italiano, quando estão falando perfeitamente, elas vão para outros países que pagam mais, que é o caso da Suíça. Tem uma parte que você pode ir onde você fala italiano, então é o que eles acabam fazendo, né? E aí a Itália sempre está precisando de enfermeiro por causa disso. Quem fala bem vai para outro país que ganha melhor, porque a Itália também não é um dos salários melhores que tem, né? E é Uhum. vizinho da Suíça, que é até desleal o salário, né? Então eles acabam indo para lá. Exatamente. A questão da Itália é esse decreto emergencial, né? Que é Uhum. um decreto que você pode trabalhar na Itália sem a necessidade da validação do diploma ou de uma prova de avaliação do idioma, né? Então, isso que acaba, a vantagem da Itália acaba sendo essa, né? Tem outros países que ganham mais, mas o processo acaba sendo um pouco mais demorado, mais custoso. Então, como é que seria essa questão do decreto? E se você tem alguma informação até quando que vai esse decreto?
O decreto ele começou com o Covid, porque a Itália antes ela já precisava de enfermeiros, né? E quando chegou o Covid, assim, foi desesperador, tanto de enfermeiros que eles precisavam, e o governo precisava tomar uma atitude assim drástica, e ele abriu esse decreto para os brasileiros, assim, eles podem estar vindo trabalhar sem validar o diploma. Esse decreto primeiro começou a ir até o final de 2027 e agora ele foi renovado de novo. Então, até 2029, a gente pode estar vindo trabalhar sem validar o diploma, mas a gente tem que dar entrada nele, mesmo a gente estando trabalhando aqui, a gente vai dar entrada para dar tudo certinho para 2029 a gente está com a validação tudo pronta. Uhum, entendi. E, no caso, como é que funciona o processo? Como foi o seu processo de ser enfermeira na Itália? Como que funcionou o processo desde aqui do Brasil, de documentação, de estudar o idioma? Como é que foi? Então, eu comecei primeiro com a documentação, vai no Corém, faculdade, aí faz a declaração de valor, vai no consulado, vai tudo assim, todo o processo meu demorou 7 meses até eu chegar aqui na Itália. Eu gastei assim, em torno de R$ 7.000 também, foi 7, 8 mil reais que eu gastei. Mas quando eu cheguei aqui na Itália, no primeiro mês, eu já tirei todo esse valor que eu investi aqui. O meu primeiro salário aqui foi em torno de mil, que eu recebi foi 1.900, então convertendo já dava mais do que eu tinha investido para estar vindo aqui para a Itália. Uhum. Eu fiz toda a entrevista no Brasil, e aí quando eu cheguei aqui, eu fiz o códice fiscale lá no Brasil. E aí eu cheguei aqui, eu só abri a conta em banco, fiz exames admissionais e com 5 dias eu já comecei a trabalhando, porque eu já vim com o serviço, né? Que a gente vem com visto de trabalho. Então, eu já vim com tudo certo para estar começando a trabalhar aqui. Quando eu cheguei, eu já fiquei 5 dias, nem conhecia a cidade e já comecei a trabalhar. É um processo rápido, né? 7 meses. É um valor que não é tão alto investido comparado com outros processos. E é o que Uhum. você falou, rapidamente você consegue a restituição desse valor. Porque lembrando que o euro, ele vale muito mais que o real. Então, rapidamente você consegue. Em é, um mês eu já tirei tudo que eu tinha investido, né? sim, Então, valeu super a pena. exatamente. E lembrando que esse valor que você gastou, você é de São Paulo. Quem é de outras regiões acaba gastando menos, né? Porque São Paulo é Sim. uma das regiões mais caras do Brasil, né? Então, tem Mas isso também. pela quantidade de gente também, né? Então é tudo Sim. mais caro e é mais demorado, assim. Eu Uhum. vejo que hoje em dia as pessoas estão vindo para cá, conseguem a documentação tão mais rápida. A minha demorava 3 meses. Então, tudo demorou. Agora, com eles, eu vejo os outros estados é bem mais fácil. Uhum. Então, é algo que é possível, né? Então, o que demora mais é a Nula Osta, que é a empresa que emite, que é o Nada Consta. Então, isso varia muito. Tem empresas que é mais rápido, empresas que demoram mais, mas é algo que é garantido, né? E a questão do italiano, como é que foi? Como é que você estudou italiano? Precisa ter o italiano fluente ou não? Então, quando eu vim, eu não falava muito bem o italiano. Até hoje ainda estou estudando italiano, mas eu falava pouquíssimo italiano, parecia aqueles índios falando, né? De uma palavrinha aqui, outra ali. Eu falava pouquíssimo italiano. E aí, quando eu cheguei para cá, e eu comecei a estudar bastante mesmo, porque eu acho que para mim é mais fácil você ir vivendo no dia a dia. Então, eu anotava tudo que eu escutava, eu anotava e todo dia eu estudava e comecei a decorar as coisas que eu tinha que falar, o que, que eu precisava falar, se o paciente está bem, se ele está com dor. Eu decorei aquilo e agora sim eu estou estudando, estou vendo tudo direitinho, os verbos, porque agora eu já entendi o que, que eu tinha que saber, assim, então agora eu quero falar tudo da forma correta. Então, no começo, eu tive um pouco de dificuldade, mas eu vejo assim que eles precisam tanto de enfermeiros que eles estão dispostos a ajudar, eles tentam de um jeito, fala desse jeito, você não entendeu, eles falam de outro, tanto os médicos quanto os operadores, eles ajudam bastante. Também vai de você se esforçar, né? Mas eles têm muita paciência. Foi o que eu percebi, assim, pelo menos da minha parte. Isso que você falou é fundamental, a pessoa ter força de vontade. Quando eu fui a Sim. primeira vez para a Itália, foi um enfermeiro comigo que ele não falava absolutamente nada italiano, né? E ele era muito dedicado, muito esforçado, ele ficava até de madrugada estudando, e ele está lá até hoje ele trabalha de parte da IVA. Ele fala que ele não sabe ainda muita coisa, né? Mas é aquilo, a Uhum. força de vontade da pessoa aprender, correr atrás. E hoje em dia,
a internet facilita muito, né, a nossa vida. Então, tem a questão de aprender sozinho, de ir no YouTube, de ir em vários aplicativos, o próprio chat GPT, né? Então, isso acaba facilitando. E no dia a dia, você vai no mercado, vai comprar alguma coisa, vai na farmácia. Então, você acaba aprendendo quando você está imerso no país. É diferente quando você está, por exemplo, no Brasil e você o tempo todo tem que falar em português. Então, quando você está em loco, qualquer idioma que você vai aprender, quando você está em loco, você aprende com muito mais facilidade. E tem a questão do que você falou, eles precisam muito. Então, a questão da paciência. E tem uma outra questão bem complicada, que eu não sei se você chegou a pegar, que são os dialetos. Que os dialetos parecem outro idioma, né? Principalmente com paciente idoso. Sim, eu sempre falo, a gente aprende italiano para chegar aqui e ter dialeto. Até hoje é a maior dificuldade. Eles falam, e pior que assim, quem sabe falar bem o dialeto, conversa entre eles, e você olha assim, que língua é essa? Parece uma língua de outro mundo. Eu não entendo o dialeto até hoje. Nada, não entendo. E É tem bem por difícil. região, né? Então, por exemplo, em Vêneto tem um dialeto de Vêneto, em Milão tem um dialeto de Milão. É como se fosse, por exemplo, no Rio de Janeiro eles têm palavras que eles usam só lá, no Nordeste tem palavras que usam só lá, só que mais complicado. Eu, a primeira vez que eu fui, estávamos eu de São Paulo, né? Tinha gente do Rio Grande do Sul, outro do Ceará, e às vezes eles falavam palavras que eu não entendia. Eu pensei, vou ter que pegar um dicionário para interpretar. Então, o dialeto é mais ou menos isso, só que mais difícil. E ainda tem a questão, principalmente do idoso, né, em casa de repouso, que é a dificuldade da fala. Então, às vezes, tem a dificuldade da fala, às vezes, a questão do esquecimento, de ser senil. Então, tem várias coisas que acabam dificultando mais ainda, né? Sim, o nosso sotaque também, a gente que é brasileiro, a gente fala o R muito diferente deles, aí eles não entendem a pronúncia, mas eles têm paciência, assim. Aqui onde eu trabalho, chegaram 10 indianos que não falam nada de italiano, e assim, a gente consegue se virar muito bem, é Google Tradutor, mostra no celular, a gente consegue trabalhar assim, sem problema, sabe? Então, o idioma não é uma barreira para quem quer vir, assim. Lógico, você tem que estudar. Quando eu cheguei, eu estudava 5 horas por dia, todos os dias ali, porque eu queria aprender, eu vim disposta a ficar, a dar certo. Então, eu comecei a estudar tudo, e eu ainda não falo perfeitamente, assim, que ainda estou treinando, faço aula de italiano, mas isso é com o tempo, né, que você vai conseguir falar perfeito. Sim, com certeza. A Eliane perguntou onde você mora, em Mantova, né? Isso, eu moro em Heródido, né, que é Mantova, pertence a Mantova. Uhum. E aí você, antes de Mantova, você passou por outras regiões também. Eu passei por. A primeira cidade que eu fiquei foi Skivinolia, que era uma cidade bem pequenininha, assim, que tem 1.000 habitantes. E aí depois eu fui para Brecha, fui para as montanhas, que era maravilhoso, e agora eu tô aqui em Mantova. Uhum. E agora falando uma questão que é bem complicada na Itália, que é a burocracia. Como que é a burocracia da Itália? Como é lidar com tudo isso? É bem difícil, né? Porque aqui não é igual ao Brasil. Você vai no Poupa Tempo, você vai lá e já tira um RG, não. Você agenda, foi lá e tirou, não. Aqui você vai, precisa tirar sua carta de identitar, você vai esperar um vigile que vai vir, que pode demorar até 45 dias para ele vir ver se você mora aqui, a sua casa é aqui, para ver se você vai poder tirar seu RG. Então, assim, é tudo burocrático, tudo devagar. E fora que nem agora vai ter em agosto, tem o ferro-agosto, né? Tudo Uhum. fecha, tudo para. Então, tem que vir com bastante paciência para fazer tudo certinho, porque documentação, para você conseguir qualquer coisa aqui, precisa de documentação, né? Tem que estar tudo Uhum. certinho. E a burocracia deles é demais, não tem, nunca vi igual. A paciência que eles têm, às vezes você vai num lugar que está vazio, você fala, olha, eu queria fazer esse documento. Ah, então vem amanhã. Aí você olha assim, nossa, por que amanhã, né? Só tá eu e você aqui, não pode fazer. Ah, não, hoje já não dá, você não fez apontamento, né? Você tem que marcar antes para fazer uma coisa que dava para resolver assim muito fácil. Sim, Então é é bem verdade. difícil. É bem complicado, eu passei por isso também, eu tive que ir na questura, na polícia, né? Umas 4 vezes para ver questão de documentação também, do meu permesso e tudo mais, é bem complicado. Tem uma pergunta aqui, que é, como que é o custo de vida em Mantova e aluguel? Então, aqui, para mim, é maravilhoso, assim, não é tão caro. Assim, eu vou no mercado, eu falo, as pessoas se surpreendem. Eu gasto cerca de 300 euros
por mês no mercado. Ele fala assim, nossa, você não come nada. Eu como muito bem, assim, e sobra. Tem mês que eu nem gasto isso, porque, tipo assim, o nosso poder de compra aqui é muito, muito bom. Eu não sei explicar, mas é maravilhoso. E então a gente pode comprar bastante coisa por um preço que vai sair razoável. Coisas que eu não comia lá no Brasil, eu posso comer aqui todos os dias, que lá no Brasil eu falo, eu tinha que revezar. Um dia eu compro isso, outro dia eu compro aquilo. Não, agora eu posso comprar as duas coisas, comer bem e dá para viver super bem. Questão de aluguel aqui, eu acho assim, uma coisa bem difícil aqui na Itália é aluguel, você só consegue alugar mesmo por indicação. Essa casa onde eu moro, eu vim porque o meu serviço conseguiu alugar para mim, então foi um pouquinho mais fácil. Mas eu pago o valor de 550 euros com tudo incluso, água, luz e gás. Então, para mim, dá compensa, assim, É um porque aqui preço gás é ótimo. uma fortuna, né? Então, para mim, saiu muito, foi bem vantajoso aqui. É um preço muito bom mesmo. E tem a questão do gás também, que é algo bem custoso, principalmente no inverno, que usa bastante os aquecedores, né? Tem mais uma Sim. pergunta referente à exigência. Como tem muita exigência para alugar uma casa? Tem muita exigência. Você tem que ter alguma indicação, senão eles não alugam. Dizem que aqui na Itália tem uma lei que falam que não pode tirar o inquilino. Então, eles têm muito medo de alugar para as pessoas por causa disso, né? Então, se nem eu falava, eu tenho uma filha que está lá no Brasil. Ela não vai. Não, a gente não aluga. Eu falo, mas ela está no Brasil. Não, a gente não aluga. Ah, todos eram motivos assim para não alugar. E quando você tem alguém que indica a casa para você, aí sim eles alugam. Eles têm medo assim de alugar para nós estrangeiros, porque eles não conhecem, né? Uma precaução que eles têm, né? Então é muito difícil conseguir alugar casa. Ou a questão de alugar e a pessoa não pagar, ter algum prejuízo. E tem a questão do calção também, né? Como é que funciona essa questão do calção? Então, é bem complicado porque eu já procurei casas assim sozinha e eu não consegui. E aí uma vez me falaram assim, olha, para você conseguir na imobiliária mesmo, essa era uma imobiliária de confiança, me falaram assim, você precisa dar 6 meses de calção. Eu falei, nossa, 6 meses, mas Sei, tudo bem. Deus. Dei lá 6 meses de calção. Isso para ver se eles iam me alugar a casa. Aí eu dei os 6 meses e eles falaram, não, a gente não vai alugar. Eles me devolveram o dinheiro, mas falaram, não, a gente não vai alugar. E aqui onde eu moro, eu consegui, por indicação, eu não paguei nenhum, eu paguei um mês de calção só. Mas é porque é indicação. Então, tudo aqui, eu vejo aqui na Itália que é por indicação mesmo que eles querem. Não, não adianta, você não vai conseguir sozinho, é muito difícil. Assim. A não ser que nem eu falo, esses grupos de brasileiro, de WhatsApp, e tem bastante gente que ajuda, então aí fica um pouquinho mais fácil, mas né, ele tem que te indicar também, senão não consegue. Uhum. E você falou questão de filho, né? Por exemplo, quem tem filho ou animal de estimação tem uma dificuldade maior para alugar? É praticamente assim, impossível, né? Tanto, principalmente animal, eles também já não gostam, então tudo dificulta, né? Falou que é estrangeiro, tem animal, tem filho, aí já vai falando tudo não, não. Aí geralmente tem as agências que ajudam para alugar, que aí se torna mais fácil, né? Mas mesmo assim eu ainda acho complicado. Por isso que é ideal, por exemplo, no seu caso, você foi, depois seu marido, e depois que você vai levar sua filha, é isso? A minha filha, a gente estava vendo a questão da escola, porque aqui a escola é bem diferente da do Brasil, né? Uhum. Então eu tava. Porque eu falei, vou ficar, eu vim em 2024 para cá. Eu falei, como o decreto era até 2027, eu falei, eu vou ficar até 2027 e depois eu vou embora. Então não tinha planos de trazer ela. Aí, Uhum. como mudou até 2029, aí eu decidi que agora eu não vou embora. Então aí ela veio agora, né? Uhum. Mas foi mais por causa disso, da escola. E como é que fica a questão da saudade, né? Você ficar longe da sua filha, ela é pequenininha? Quantos anos ela tem? Ela tem 15 anos. Ah, menos mal, é grandinha. Não, mas a gente se fala todo dia por videochamada, WhatsApp. Ainda bem que existe o WhatsApp, né? Porque aí Sim. todo dia a gente conversa, tudo. E ela veio para cá o ano passado, ficou uns dias, e aí agora ela veio bem definitivamente para morar. A gente já fez toda a documentação, só estamos esperando a questão da escola mesmo. Uhum. A Jane perguntou sobre o contrato de emprego. Corre o risco de você ficar desempregada? Olha, eu acho muito difícil você ficar desempregado aqui. Eu
Tive uma colega minha que ela falou assim para mim: olha, eu estou desempregada, você me ajuda? Eu falei onde eu trabalho, ela falou assim: ela pode começar amanhã, e assim, com alojamento, tudo. Eles nem perguntaram a idade dela, não perguntaram nada, só falaram assim: ó, se ela puder começar amanhã, a gente já tem um alojamento para ela. Então, eu acho a quantidade que precisam é tanta. Assim, eu, quando estava no Brasil, eu não tinha essa noção de tanto de enfermeiro que precisava. Então, eu acho muito difícil ficar desempregada, a não ser que você não queira trabalhar, que você chega aqui, você tem algum bloqueio, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Aí você não consegue, mas fora isso, acho que tem bastante emprego, viu? Isso é uma questão que eu acho muito legal da Itália, é não ter essa diferenciação de idade, diferente do Brasil, né? Então, por exemplo, quando eu fui a primeira vez, tinha uma enfermeira comigo que tinha 65 anos, né? Não falava nada de italiano e conseguiu. Então, isso aí é realmente real. Tem muito, muito emprego. Por conta desse déficit realmente de profissional. Eu vejo assim, eles avaliam só a capacidade de trabalhar, não é idade, não. Eles não estão ali para conversar, para eles querem que você trabalhe. É isso que é interessante para eles, né? Exatamente. Tem uma pergunta da Eliane, e a sua filha ela vai cursar o ensino médio na Itália? Como é que funciona? Então é bem diferente, eu ainda estou aprendendo, que aqui ela já vai para o ensino 15 anos, essa idade é ensino universitário, então ela já tem que fazer alguma coisa voltada para a faculdade. Então a gente está vendo, eu não sei ainda o curso que ela vai fazer, porque eu acho assim, 15 anos ela ainda não tem a cabeça formada, o que ela quer fazer, né? Então a gente ainda está estudando, não sabemos ainda como funciona direitinho. Uhum. Eu vou inclusive ela na escola, aí eu passo mais informações. E o ensino aí também é diferente, né, daqui. Isso, aqui no Brasil ela ia terminar com 17 anos, aqui ela vai terminar com 19, né? Eles estudam 2 anos a mais aqui. Uhum. Tem outra pergunta da Jane, e os alojamentos, eles são individuais ou em grupo? Depende da empresa que você está vindo, né? A primeira empresa que eu fiquei eu fiquei num quarto com uma outra brasileira, então porque a gente veio em três. Aí ficamos duas num quarto e a outra brasileira ficou num quarto sozinho. Aí depois, quando eu vim pra cá, a gente ficou. Cada um tinha seu quarto e tinha tudo que a gente precisava: micro-ondas, geladeira, tudo ali no nosso quartinho. E só que eram 7 quartos, assim, tudo igual: tinha TV, guarda-roupa, tudo que a gente precisava tinha ali, mas era tudo separadinho, assim. Então depende da empresa que você tá vindo. E os alojamentos, geralmente, eles são muito confortáveis, eles estão bem preparados, tem tudo. É muito difícil ser individual, né? A maioria, pelo menos os que eu fiquei, todos que eu fiquei eram em grupo. A primeira vez estávamos em 6 enfermeiros, 3 mulheres e 3 homens, mas também tinham quartos individuais. A segunda vez eu dividi com uma enfermeira, todos brasileiros. E a terceira vez também com mais 2 enfermeiras, uma era brasileira e outra era peruana. Então pode ser também que você divide o alojamento com pessoas que não seja brasileira, né? É legal também essa imersão à cultura, né? São culturas diferentes, idiomas diferentes, hábitos diferentes. Então eu adoro, porque assim, aqui no meu serviço tem muito indiano, tem pouco mesmo é italiano. Eu vejo assim, tem quase nada, né? Mas eu interajo bastante com os indianos, é uma outra cultura, mas é bem legal, assim, conhecer um pouquinho. Tem indianos, tem africanos também, é bem interessante, você vai encontrar de tudo aqui. Sim, é uma cultura, assim, essa questão de troca é muito legal. Eu trabalhei com indiano, gostei muito dos indianos também, Eles são né? bem alegres, né? Tipo, Sim. Eu acho eles bem parecidos com a gente, é igual também os peruanos também. A América Latina, eles são bem, assim, acolhedores, receptivos, igual a gente também. A Eliane perguntou, poderiam nos indicar empresas confiáveis? No meu caso, estou aguardando a declaração de valor do consulado. então, indicar a empresa, eu acho que assim, porque cada uma tem uma qualidade boa, então a gente precisaria ver assim, o que você procura. É, tem empresas que você vai vir como enfermeira, tem empresas que eles falam, você não fala muito bem italiano, você pode vir como operador, como técnico de enfermagem, ser operador e sócio-sanitário. Então aí teria que ver o que você, qual seria a sua situação, entendeu? Para te falar uma empresa assim, que seja boa para cada caso, entendeu? Eu não indico essa empresa porque eu não sei qual que é a situação que você quer vir, entendeu? E assim, cada um tem uma experiência diferente, né? Possa ser que eu tenha ido pela mesma empresa que você, a sua experiência pode ter sido boa, a minha ruim, ou vice-versa. Então, realmente indicar, tem várias empresas que faz.
esse Sim, tem processo. Eu bastante. fui por duas empresas diferentes, mas eu concordo com você que indicar é algo bem complicado, porque É, são experiências olha, eu já diferentes. passei por várias empresas, assim, e cada uma eu tirei uma coisa boa delas. Então, eu acho que a gente tem que ver aquilo que nos agrada, né? Hoje, se fosse escolher uma, eu escolheria, sei lá, você tem uma que é um salário maior, uma que você tem que aprender italiano. Então, não sei, eu não posso te falar por você, eu não sei a sua realidade, o que você está procurando hoje, entendeu? Então, é melhor, se você quer hospital, se você quer casa de repouso, eu já passei por tantas que eu não sei te explicar. Eu É, sempre procurei o melhor para mim, então. tem os intermediadores, né, que são as agências das Uhum. empresas, tem também sites, né, então LinkedIn, Indeed, tem vários, InfoJobs, tem vários Sim. sites que você consegue também, tem pessoas que também dá para ir direto sem intermediadores, mas aí tem Uhum. muito isso, você prefere o quê? Trabalhar por contrato, partir da IVA, hospital, casa de repouso, então é muito do que você quer, se você tem uma região específica que você queira, ou se qualquer lugar, é mesmo traçar, eu acho que o principal é isso, você traçar ou fazer um resumo do que você quer. Isso mesmo. Falou tudo agora. E o que te Hum. fez mudar para a Itália? Como que surgiu essa ideia? Eu viajei, eu conheci a Europa, né? Portugal, Barcelona, e eu fiquei encantada, assim. E só que, tipo, eu tenho